Olá, eu sou Carol. Hoje eu estou aqui com mais um aprovado na Receita Federal do Brasil. O Lucas Signorelli, ele foi aprovado como analista, né, Luca? Isso, exatamente. Como tá a sensação? Nossa, sensação muito boa. Sonho realizado, né? Putz, tanto esforço deu os frutos, né? Então, tô muito feliz. Recompensado. Nossa, totalmente. Me conta um pouquinho o seu histórico pessoal, assim. Quem era o Luca antes de começar a estudar? Você é formado em quê? Legal. Bom, eu me chamo Luca, né? Como a Carol me apresentou. Eu sou formado em contabilidade lá na FEA, USP. E, bom, acho que meu histórico um pouquinho antes de entrar, né, no mundo dos concursos, o que eu pensava que eu ia fazer mais era trabalhar no mercado financeiro, né? Então, muita gente que entra lá na fé vem com essa cabeça, assim, de querer ir para o mercado financeiro, ganhar muito dinheiro, não sei o quê. E eu achei que ia ser isso. Tanto é que eu me envolvi com alguns projetos lá e, bom, acabei conseguindo um estágio numa gestora. E trabalhando lá no dia a dia, eu fui vendo como que eram as coisas, como que era o ritmo de trabalho. Aí eu fui vendo que poxa, o sócio lá que tinha, pô, perto dos seus 40 anos, ele chegava, meu, sei lá, 8 da manhã e saía 10 da noite do escritório. Eu falei, putz, será que é isso mesmo que eu quero? Será que vale a pena? Será que esse é o caminho profissional que eu quero? E aí, né, de uma série de fatores, de olhando essa situação, vendo se era isso que eu queria seguir, quais outras possibilidades, me surgiu essa parte do concurso público, né? Que eu lembro que meu pai já tinha comentado algumas vezes ou outra assim para mim, quando eu era mais novo, né? Ele sempre falava do concurso de analista do Banco Central, né? Sempre falava desse concurso, desse concurso. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu falei, bom, vou dar uma pesquisada, ver como que é isso daí. Aí partiu daí. Sim. E você começou a estudar em que ano? Comecei a estudar em 2021, né? Eu estava ainda estagiando, aí estava nessa gestora. E aí, lá para maio de 2021, que eu comecei a estudar, 31 de maio, lembro bem dessa data. E começou daí, né? Aí eu estava estagiando ainda, terminou meu contrato de estágio lá perto de agosto. Aí eu continuei estagiando. Aí eu entrei numa outra empresa um tempo depois, né? Fiquei um breve período ali até dezembro só estudando. Aí depois de janeiro de 2022 ali até agora que eu fui aprovado, estava trabalhando, né? Então também fiz toda essa trajetória aí, sempre conciliando com os trabalho bem puxado. Mas você já tinha uma prática de estudo assim no início da sua trajetória? Ou foi tudo do zero mesmo? Teve que construir a disciplina? Como foi? Olha, eu digo que estudar para concurso público é uma coisa única, viu? Porque antes de eu entrar na USP, né, eu tinha estudado um tempo no cursinho lá na Etapa, né, que eu tinha entrado na PUC. Eu acabei não curtindo muito a faculdade, assim, então eu falei, poxa, acho que eu vou mudar, né, vou fazer outra coisa. Aí eu tava conciliando lá tanto cursinho como a faculdade, e eu pensei, nossa, isso aqui é muito difícil. Estudar para o vestibular puxa, nossa, dificílimo. Mal eu sabia, concurso público, putz, foi bem mais difícil, eu achei, porque está numa fase da vida que você tem que conciliar com o trabalho, que você tem outras demandas, então, putz, acaba que você tem que se dedicar muito, né? Eu acho que, assim, na minha rotina, putz, basicamente eu acordava ali próximo das 5 da manhã, aí eu já começava a estudar, aí até ali umas 8 e pouco, tal, ia para o trabalho, estudava na hora do almoço, aí depois voltava do trabalho e ainda estudava alguma coisa, né? Então é um ritmo assim bem diferente, é bem pegado, né? E eu não acho que assim antes de ter essa experiência de estudar, porque para o que é a área fiscal também, né, que demanda muito, né, do candidato, eu não lembro de ter tido outra experiência assim. É óbvio que na faculdade você tem as provas, né? Você tem tudo que você precisa se dedicar ali, mas é um nível de desafio, assim, é um nível de putz, demanda que não acho que é a mesma do concurso público, que realmente é mais desgastante. Sim. Você viu uma diferença grande assim entre o pré-edital e o pós-edital?
vive uma diferença bem grande, para ser sincero. Porque antes de começar, né, principalmente acho que antes da autorização ali, né, quando teve a autorização da Receita Federal em junho, eu estava num ritmo ali com algumas metas, mas eu ainda conseguia conciliar bem, assim, né, eu fazia ali de segunda a sexta, mais ou menos umas 3 horas líquidas por dia, algo nesse nível aí. E aí no final de semana eu acordava um pouquinho mais tarde mesmo, dava uma estudada no sábado e tal, e meio que isso, assim, domingo geralmente eu não costumava estudar, então ficava nesse ritmo que já é um pouquinho puxado, né? Porque você tem que conciliar tudo isso, mas dá para dar uma descansada. E aí quando chegou a autorização, né? Que eu tava com o Nilson lá me orientando, aí ele já mandou a paulada para mim, né? Quando começou ali com a autorização, aí já teve, putz, várias matérias, né? Porque até na LS, como a gente não sabia como ia vir necessariamente o edital, né? Por mais que eu estava me preparando para a prova de analista, eu estava com uma preparação ali meio que de auditor, né? Então, até sair o edital, eu estava vendo tudo aquelas matérias que caem para auditor, né? Tipo, auditoria, putz, aqueles direitos empresarial, civil, penal, blá, 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 blá. Tava tendo que conciliar isso, então estava bem desafiador. Tanto é que quando chegou o edital, né, de fato, minha carga horária de estudo até diminuiu um pouco, porque a prova de analista tinha menos matérias, então foi um pouco mais tranquilo de conciliar. Mas ainda assim eu tipo, fazia muitas atividades, né? Então estava sempre estudando, né? De segunda a sexta, pô, toda hora, todo tempo que eu tinha eu estudava, né? Então até no metrô, assim, uma dica que eu dou, inclusive, é para o pessoal usar flashcard, sabe, do Anki. Então, essa dica que eu acho muito importante, tipo assim, se você tem pouco tempo, né, como eu tinha, que tinha uma rotina muito demandante, eu comprei alguns flashcards, né, principalmente daquelas matérias específicas, assim, legislação tributária, legislação aduaneira, e aí, putz, eu arrepiei ali, quando eu tava indo pro trabalho, pegando metrô, CPTM, eu ficava ali, ó, só fazendo flashcard, 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 para colocar alguma coisa na cabeça ali para você tá sempre com o conteúdo ali pensando, né? Mesmo quando você está trabalhando ali, você está lembrando da legislação aduaneira, de tudo que você precisa saber na hora da prova. E, bom, aí o pós-edital foi isso, né? E sábado e domingo também era uma rotina muito puxada, né? Então eu acordava bem cedo no final de semana e ficava estudando aí, prolongando até o final do dia. E é isso, acho que esse período aí também foi bem desafiador, porque eu tive que abrir mão de muita coisa, né? Tive muito aniversário que eu não fui, tive, pô, festa de formatura de colega minha da escola que eu não fui. Putz, eu faltei um monte de eventos, assim. Mas acho que para esse concurso era necessário, porque era uma oportunidade, assim, muito boa, que eu não podia deixar passar, né? E, bom, graças a Deus deu certo. Valeu a pena. Valeu. Você falou dos flashcards, você já comprou eles prontos, assim? Ou você mesmo montava os seus? Então, esses em específico eu comprei pronto. Como o meu tempo era muito escasso, não tinha como eu ficar ali fazendo e tal. Eu acho que se você Sim. tivesse tempo, né, se a pessoa, por vezes, sei lá, não conciliar com o trabalho ou tiver uma agenda mais livre, eu acho que é até melhor que ela mesmo faça, né, os próprios flashcards, porque a real é que quando você pega ali e faz, você vai ver que, como foi outra pessoa que fez, muita coisa você já viu falar, não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei, opa, isso aqui eu não sei. Então, se você faz os seus próprios, né, você já sabe exatamente onde que estão tá seus problemas. Aí é muito mais fácil de você focar, né? Mas como não era esse o caso, aí eu peguei, comprei mesmo ali e fui fazendo e achei que ajudou bastante, assim. Tanto é que legislação aduaneira foi uma das matérias que, putz, me salvou, assim, na prova, né? Porque acho que das 15 questões eu acertei 13, então, pô, foi muito bom. Você falou que abriu mão de muita coisa. Como você levou o lado mental nos estudos? Essa parte é difícil, porque, putz, como eu tava conciliando, né, com o trabalho, tava, ainda teve uma boa parte, né, dessa minha trajetória que eu tava ainda me formando, né, então, antes de sair a autorização do concurso, né, ali até junho, julho de 2022, eu ainda tava tendo que fazer o TCC, então tinha trabalho, TCC, estudo para o concurso, então
Tava um negócio de maluco, assim, entendeu? E eu acho que, assim, putz, concurso não... Muita gente fala que você tem que, né, equilibrar as coisas, isso é verdade, porque senão se você estoura, né, não tem como. Uma coisa que eu nunca abri mão, por exemplo, no concurso foi exercício físico, né? Mesmo tendo essa rotina, eu sempre busquei fazer musculação, um pouco de caminhada para não ficar doido, né? Mas a parte mental, eu achei que pesou um pouco. Principalmente, assim, até a data da prova eu estava conseguindo me manter, mas, nossa, ali depois que eu fiz a prova, né? Depois que passou aquela avalanche, aquela adrenalina, eu lembro que tem um fato engraçado na segunda-feira, né? Tipo, a prova foi domingo, aí eu tirei 2 semanas de férias, né, para estudar. Aí eu voltava do trabalho segunda-feira. Eu saindo assim do trabalho, eu falei, nossa, se eu não passar nessa prova, eu não sei o que eu vou fazer. Porque já tava numa rotina tão desgastante que eu não tava mais conseguindo lidar muito bem com aquilo. Então, é algo que a pessoa tem que considerar que, putz, concurso não tem muito equilíbrio, né? Você vai para uma prova ali, você vai para competir com, poxa, dezenas de milhares de pessoas que estão ali também super afiadas, que sabem o conteúdo, que estão ali para realmente conquistar a vaga. E isso envolve desequilíbrio, né? Então, não dá para você achar que tudo vai ser sempre o ideal, sempre vai ser, poxa, você vai conseguir manter seu mental, seu físico sempre ótimo. Mas eu achei que, assim, talvez se eu pudesse fazer algo diferente, eu talvez não abriria mão de tanta coisa. Mas aí é aquilo, né? Se eu não abrisse mão, será que eu iria passar? Então, não sei. Eu acho que no final valeu a pena. E cada um sabe onde que vai doer mais o calo, né? Então, para mim, acho que exercício físico era algo que eu não poderia abrir mão, até porque eu tenho algumas dores, coluna, quadril, essas coisas. Então, eu abri mão na vida social ali em grande parte dessa preparação. Sim. Você acredita que isso foi seu maior desafio, né, nesse processo dos estudos, abrir mão de muitas coisas, né? Ah, eu acredito que sim, porque, né, quando a gente começa, né, a estudar para concurso, a gente não tem ideia de como que é a caminhada, né? Que a gente vê muito relato de aprovado, que sempre fala, ah, não, eu tive que abrir mão de muita coisa. Aí você começa estudando ali, né, um pouquinho matéria, não sei o que, você fala, ah, dá para ir tocando, né, não é tão difícil assim. Aí você vai vendo que você vai terminando uma matéria, você tem que ir revisando, aí depois você tem que colocar mais matérias. Tanto é que você vai chegar uma hora que você vai ter que estar conciliando 20 matérias de uma vez. E aí que começa realmente o desafio, né, de você saber como lidar com aquilo, como conseguir todo aquele conteúdo continuar na sua cabeça sem você esquecer e você acertar as questões, né? Você chegou a tentar estudar sozinho? Estudar sozinho, como assim, sem um acompanhamento da LS, você diz? É, sem acompanhamento. Antes do acompanhamento, você chegou a tentar? Tentei um fato engraçado. Eu lembro quando eu comecei, né? Eu tava com a ideia que assim, não, pô, vou estudar para auditor fiscal, né? O que eu quero ser, mas, pô, muito difícil, né? O concurso, pô, super concorrido, então eu vou para um negócio um pouco mais fácil, né? Isso antes de eu encontrar a LS. Aí eu fui num desses cursinhos famosos, aí comprei o pacotaço do escrevente judiciário do TJ. Talvez tenha sido o maior desperdício de dinheiro que eu tive nessa caminhada aí. Porque eu peguei ali, tinha tipo aquelas matérias que, putz, sei lá, direito processual penal, direito processual de não sei o que você é coisa de tribunal, né, cara, que você não vai usar na área fiscal. E aí eu estudei aquilo ali, tipo, umas 2 semanas, eu falei, putz, isso daqui não tá rendendo, isso aqui não tá interessante, eu não tô evoluindo, né? Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Aí eu procurando no YouTube, assim, né, eu via muito relato de aprovado e tal, aí eu vi que tinha LS, né? Eu vi que, poxa, eles aprovavam muita gente na área fiscal, né? E eu olhei, assim, eu vi que tinha todo aquele negócio de sistema de metas, né? E tal, eu achei muito interessante. E aí eu vi que tinha aprovava muita gente, aí eu fui agendar a conversa, né? Que eu acho que me senti interessado por aquilo, porque
o fato é que, assim, né, no YouTube você tem muito conteúdo, você até consegue, assim, né, organizar seu estudo se você estiver disposto a perder esse tempo, enfim, consumir esse seu tempo. Mas eu falei, putz, eu tô trabalhando aqui, eu tô ganhando um dinheiro e eu vou usar isso para focar no meu projeto principal, que é passar no concurso público. E aí eu conto que eu comecei a estudar mesmo com a LS, porque essas 2 semanas do TJ aí, meu, eu nem conto. Então, para mim, eu comecei a estudar ali com a primeira meta da LS, que acho que é ali que foi o diferencial. Isso é muito importante também, né? Você já começar a estudar certo, né? Porque às vezes você vê muito relato de aprovado que, putz, tá estudando eu não sei quanto tempo, mas aí a pessoa vai, putz, estudou um ano inteiro errado, sabe? Usando material errado, do jeito errado. Aí você vai ver que a pessoa não fez nenhuma questão, só deu um PDF. Fala, caramba, como assim? Então, começar certo é a melhor coisa que o candidato pode fazer. Com certeza, economiza muito tempo. Isso, assim, por relato de vários aprovados, eu vejo o quanto eles falam, nossa, queria não ter perdido esse tempo. Começando direto com a LS, né? E Exato. você foi com o Nilson, né? O seu orientador. Isso, grande Como que Nilson. foi, assim, ter uma pessoa que já tinha chegado lá, tá te acompanhando? Como foi essa interação com ele? É muito legal, né? Porque você vê que tem uma pessoa ali que está assim, relativamente próxima de você que já conseguiu alcançar o objetivo, né? Então é sempre assim, inspirador, é sempre legal ver que tem alguém que está ali olhando o que você está fazendo e está validando para ver se está certo ou se está errado, né? E eu acho que os contatos que eu tive com ele assim ao longo da minha trajetória não foram tantos, mas os que eu tive foram muito importantes, assim, né? Sempre quando eu estava com dúvidas sobre a preparação, principalmente, né, que caminho seguir, que concurso fazer, qual que era o ideal, o que não era o ideal, eu sempre ia conversar com ele e, putz, ele era sempre super solícito, muito educado e, pô, ele me ajudou demais, assim, né? Eu acho que o consultor, ele tá sempre ali para te ajudar e tal, né? Mas no dia a dia mesmo, assim, o que faz muita diferença, eu acho que é as metas, né? Aquelas que organizam o seu estudo. E ali, quando você tá, pô, na segunda, na terça, na quarta ali estudando, quem vai te ajudar mesmo são as metas. Mas aí, conforme você vai evoluindo, você vai vendo o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo de certo, né? Qual concurso você deve fazer. Aí eu acho que o consultor, ele é muito importante em saber te orientar, né? Qual caminho que você tem que seguir, o que você tem que fazer. Você tem alguma dica, assim, que você considera que foi... Uma dica de olho, algo que você considera que foi essencial na sua aprovação? Nossa, tem tanta coisa que eu poderia falar. É muita coisa. Nossa Senhora. Putz, eu acho que uma coisa que eu vejo muito, assim, né? Principalmente que eu acompanho muitos perfis de concurso, né? No Instagram e rede social. E eu vejo que muita gente, pelo menos da área fiscal, se preocupa muito com aquele percentual de acerto, né, das questões. Então a pessoa vai falar, eu tô com X%, isso é bom, isso é ruim. Eu acho que, tipo assim, estudo para concurso público vai um pouco além disso. Você tem que ser muito autocrítico com o que você está estudando e com o que você está fazendo ali no dia a dia, para, tipo, preencher as lacunas de conhecimento que você tem, né? Então, o que você não sabe ainda, você tem que ir atrás e aprender. Porque muitas vezes você vai fazer uma atividade e aí você vai, putz, nossa, fiz 95%, putz, eu sei muito. Você sabe mesmo? Será que você já não fez aquelas questões e você só decorou a resposta? Será que você já não tem aquela matéria muito fresca na mente? Então, tipo, você tem que ser crítico. E eu falo isso porque quando eu estava na preparação, né, do pós-edital da Receita Federal, o meu desempenho não estava muito bom. Tipo, estava consideravelmente abaixo da média, uns 5% abaixo da média. Eu até tive uma conversa com o Nilson um mês antes, né? Tipo, para alinhar, assim, falar, né? O que você acha aí, né? Quais são as expectativas, né, para a prova e tal? Porque eu tô vendo que meu desempenho não tá tão bom assim. Aí ele falou, realmente não tá tão bom, tal, não é
melhor desempenho, mas, pô, você tá na briga, né? Você tá aí, você tá estudando, eu tô vendo que você tá se dedicando, você não atrasa nenhuma meta, mas você tem que continuar, né? E deu certo, né? Então, tô dentro das vagas e, poxa, eu não sei se todas as pessoas que estavam com desempenho acima de mim estão na minha frente, eu acho que não. Então, para não tentar ficar se apegando tanto a essa porcentagem de acertos. É importante, é uma medida muito importante, mas não é tudo. Acho que esse é o principal. Sim. E você recomendaria LS para quem está buscando uma vaga? Recomendaria de olhos fechados. Porque, vou te falar, me ajudou muito. Que nem eu falei, né? A melhor coisa que o candidato pode fazer é começar certo o estudo. Então, eu tenho certeza absoluta, se eu tivesse demorado mais uns 6 meses para buscar atrás da LS, todo esse tempo eu não teria passado nesse concurso. Tenho certeza, porque você tem que começar estudando certo. E eu acho que a LS ela faz isso, ela te bota no caminho certo para você estudar com regularidade, fazendo todas as metas, e, putz, isso daí já é grande parte do caminho andado, sabe? Então, eu recomendaria tranquilamente. Acho que foi muito importante e foi essencial para ser aprovado. Tá animado já para ir para Brasília? Vamos ver, né? Tem que ver para onde eu vou, né? Não sei se eu vou para Brasília, se eu vou para o Acre, se eu vou Não para sabe ainda. Rondônia. Não. Ah, Vai ter o curso de formação, né? Estão falando, né? Não saiu data depois oficial, que mas. distribui, né? Aí depois, durante o curso de formação, tá falando que vai sair, né? Onde que vai ser as vagas e tal. Mas é Receita Federal, né? Pode ser. Onde Deus me jogar, eu vou. Tá, tô feliz. Sim. É, muito merecedor, né? Agora é pegar a Obrigado. recompensa. Agora é correr, ser feliz. Parabéns, viu? Muito sucesso para você. Um Obrigado, Carol. abraço. Valeu.